Feliz sábado a você. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em cada coração aqui presente, amém? Você viu que aqui à frente da nossa comunidade está diferente um pouco hoje, né? Tem uma casa aqui muito bonita. A história, a adoração infantil também tinha como pano de fundo uma outra casa, um lar de oração, ficou muito bonito. E eu vou pedir para o pessoal do som colocar aqui a imagem que nós precisamos. Ótimo. Não tinha visto o Maurício lá atrás, ele está lá. O tema de hoje é reparando brechas. O que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver contigo? O que isso tem a ver com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa espiritualidade? Sabe, queridos, esse é um tema que eu tenho pregado em algumas igrejas e hoje eu gostaria de destacar aqui no Espaço Novo Tempo algo que eu e você poderíamos fazer, dar um passo a mais em direção a uma vida espiritual melhor, a algo que eleve a nossa família, o nosso lar, as nossas crianças e os nossos filhos. Lembrando que no processo do crescimento espiritual, nós fazemos parte de muitos projetos, de muitos programas. Um deles, você já está dentro dele, que são os 10 dias de oração. Os 10 dias de oração, por um motivo especial, por um grande milagre, por uma bênção que você espera receber, por uma porta que você precisa que seja aberta, por um caminho que você necessite que seja aplainado, são os motivos da sua oração ao longo desses 10 dias. Findando esses 10 dias, no dia 3 de março, você já ouviu, aqueles que desejarem, junto conosco, encarar o desafio de passar 10 horas jejuando para que Deus honre as nossas necessidades, eu convido você a sair daqui, do Espaço Novo Tempo, logo depois do culto, e ir diretamente para o Colégio Adventista. No Colégio Adventista nós estaremos com um grupo de irmãos reunidos e ali nós continuaremos o processo do jejum com meditações, orações, uma vigília, pedindo que Deus continue transformando a nossa vida, curando espiritualmente, fisicamente também. Às 16h teremos uma santa ceia consagrando a nossa vida a Deus e às 17h teremos uma mesa de frutas, para que encerremos e entreguemos o jejum a Deus. Para que a gente consiga preparar bem esse momento lá no CAP, eu pergunto para você, há alguém aqui que tem a intenção de estar conosco a partir do 12h30 lá no CAP para participar da Santa Ceia, da vigília e do momento das frutas? Existe alguém? Eu preciso contabilizar a quantidade de pãezinhos para a Santa Ceia, cálices para a Santa Ceia. Deixa eu só contabilizar, querido. Por favor, segura um pouquinho aí. Tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 375. Ok, consegui ter uma ideia. Você é muito bem-vindo conosco para que nós possamos preparar tanto os pães quanto os cálices, as bacias para o lava-pés e também as frutas para nós partilharmos lá. Nós vamos receber você para juntos jejuarmos ao longo de 10 horas com muito carinho, com muita oração e com muita espiritualidade. Faz parte do crescimento, faz parte da nossa vida espiritual, momentos de oração, momentos de jejum e momentos também de começarmos a reparar as brechas que precisam ser reparadas em muitos lares, em muitas vidas. Uma perguntinha básica que tem sido feita em nossos cultos, que você sabe exatamente a resposta. Ela é simples, ela é antiga, e você vai responder para mim logo de cara, ok? O que veio primeiro? O ovo ou a galinha? Hã? O que veio primeiro? Vocês ficaram em dúvidas. Eu vou confessar, eu ouvi daqui gente falando que foi o ovo. Foi o ovo ou foi a galinha que veio primeiro? Hã? Olha, falaram o ovo de novo. Quem está achando que veio o ovo primeiro? Não vou pedir para levantar a mão, não, senão alguém vai levantar. E vocês estão filmando o culto e vai ficar complicado. É uma perguntinha antiga, não é?
O que vem primeiro? E você sabe que essa é uma pergunta discutida até em grandes centros acadêmicos. Não pense que ela é tão bobinha assim, não. Viu? Grandes universidades inglesas e norte-americanas discutem isso ainda, porque não creem que nós temos um Deus criador. Você diz, a galinha. Por que a galinha? Porque Deus criou. E, de fato, Deus criou todas as coisas. Mas a mesma pergunta eu quero fazer de um jeitinho um pouco diferente, né? E na vida espiritual, o que vem primeiro? Comunhão ou adoração? O que vem primeiro? Comunhão ou adoração? Pensou? Está difícil escolher? Está difícil responder? Vamos tentar melhorar um pouquinho mais com esse pensamento aqui. É a força da comunhão realizada em casa, né, que fortalece a prática, a frequência, a vida espiritual e o compromisso com Deus? Ou é um culto inspirador, com um bom pregador, mensagens lindas, músicas tocantes, que faz de mim um ser mais consagrado a Deus? Entendeu a pergunta? O que vem primeiro, comunhão ou adoração? Comunhão. É exatamente. Sem comunhão, fica extremamente difícil termos bons momentos de adoração verdadeira. O culto familiar, a comunhão pessoal, a nossa vida com Deus, ela é a prioridade para todo cidadão que é do reino dos céus. Para todo homem que foi criado à imagem e à semelhança de Deus. A comunhão com Deus, ela vem primeiro do que a adoração. Como que isso funciona? Como que isso pode melhorar ainda mais? O papel da igreja, queridos, o papel da comunidade, nós estamos aqui numa comunidade, ela tem um papel muito simples. O papel é celebrar, é adorar, é edificar a comunhão com o corpo de crentes no corpo de Cristo, cujo próprio Cristo é o cabeça da igreja. Mas como nós teríamos uma completa adoração, como teríamos bons momentos de comunhão, como teríamos momentos em que eu possa realmente celebrar na presença de Deus em adoração, se a minha vida de comunhão está deixando a desejar. Não existe adoração plena sem uma perfeita comunhão. A comunhão é algo que não deve iniciar na igreja. Ela deve terminar, ela deve refletir na igreja, sendo que é no papel da família, é em casa que as coisas tendem a acontecer. Veja, esse pensamento é da família a maior responsabilidade em desenvolver pessoas para serem fiéis na terra e habitantes no céu. O que se você planta em casa, você colhe na igreja. Homens e mulheres que têm uma comunhão com Deus forte em casa, refletem uma adoração forte e especial na igreja ou na comunidade que ele está. Isso é uma parte lógica da vida espiritual. Por isso que nós escolhemos esse tema para tratar com vocês hoje. Um tema para a gente refletir, para nós pensarmos no que nós vamos propor para vocês hoje. Vocês viram que o tema da mensagem é reparando brecha. O que é uma brecha? Sabe, se nós olharmos para o dicionário, vai dizer simplesmente que é uma fenda ou uma abertura em uma parede ou uma muralha. Também faz referência a abrir uma brecha, que significa iniciar um novo caminho. Mas quando Deus, ele fala lá em Isaías, e daqui a pouquinho nós vamos ler o texto de Isaías, quando Deus fala que algumas rupturas estão acontecendo na muralha espiritual do povo de Deus, e eu quero usar uma ilustração bem simples para você entender, você tem como único e principal objetivo na sua vida é manter o tanque da sua casa sempre cheio de água. Esse é o teu foco, esse é o teu alvo, essa é a tua meta, essa é a tua vida. Manter aquele tanque sempre cheio de água. Todo dia, dia após dia, a cada dia, manter aquele tanque com água. De repente, aquele tanque, ele cria uma ruptura, uma fenda, uma brecha. O que vai acontecer com aquela água? É lógico, ela vai vazar.
Se o papel da tua vida é manter aquele tanque cheio, a brecha fosse invertida e ela fosse de fora para dentro, e no lugar de vazar água, começasse a verter água, você ia ter problemas com o seu tanque? Você teria problemas se de repente a água começasse a brotar de fora para dentro do tanque? Ele sempre estaria cheio. Você não teria problema. Aos olhos de Deus, uma brecha é algo que acontece de dentro para fora. É algo que é tão simples, mas que é muito importante. Porque espiritualmente falando, Deus olha para um povo e ele vê que aquele povo, dentro do seu meio, existe uma ruptura, e naquela ruptura, valores espirituais, a água que deveria ser conservada, ela está começando a escoar para fora. E aí as coisas começam a ter um sentido diferente. Quero ilustrar com você usando essa casa muito bonita, que foi preparado pelo Ministério da Criança da nossa igreja, em especial, um trabalho manual da Sabrina. Muito esforço, dedicação e talento, e nós temos aqui uma casa linda. Nós temos uma casa que ela é feita com as suas paredes, os seus tijolinhos estão aí, mas vocês notem que existem algumas brechas dentro dessa casa, e ela vai suprir essas brechas agora para nós. Ela vai colocar aqui tudo aquilo que, espiritualmente falando, eu e você necessitamos para manter a estrutura da nossa casa, o evento, o ponto central da comunhão, o ponto de start da minha saúde espiritual. É o momento ali da família, da comunhão, da oração. Você tem aqui também o quê? Pilares que constroem um bom relacionamento entre você e a família. Você tem elogio, você tem diálogo, você tem oração, você tem lá embaixo união, você tem carinho, mas você tem mais coisas que precisam ser colocadas dentro das paredes da sua vida espiritual para que ela fique forte, para que ela esteja sempre intacta. Algo como culto familiar, devoção pessoal e o que mais? Dízimos e ofertas é a fidelidade a Deus do cristão. Nós temos ali também tempo e atenção. E agora, por último aqui, nós temos fidelidade em relação ao sábado. Você olhando para essa casa, a sua casa, imagine que você está em casa. E essa casa poderia estar iluminada, né, Sabrina? O que você acha? Ela ficaria mais bonita, não ficaria? O que vocês acham? Veja se ela vai ficar mais bonita ou não. Sim, mais bonita. Imagine que essa é a sua casa. A casa a qual o povo de Deus tem como responsabilidade manter ela intacta, manter ela firme, manter as suas paredes grossas, reparadas, protegidas, para que nada venha a abalar a sua casa, o seu lar, o seu refúgio, o seu centro de proteção, que é o ambiente familiar. Elogio, diálogo, culto familiar, oração, devoção pessoal, tempo e atenção, dízimos e ofertas como fidelidade a Deus, fidelidade no sábado, união e carinho e tudo mais. Então, queridos, vamos pensar comigo. Quais são as brechas que estão prejudicando a espiritualidade da família cristã no mundo? Eu quero ser abrangente, eu não quero dizer diretamente você. Se você em algum momento se identificar, você vai pensar comigo, opa, isso daí tem a ver comigo. Mas vamos pensar em espiritualidade, vamos pensar em cristianismo, vamos pensar que em algum momento da sua vida, pela correria, pelo corre-corre do seu dia a dia, você deixa de ter aquilo que é importante e necessário. Não deu certo, Sabrina. Tira para mim, por favor. Ficou bem coladinho, né? Você tira o diálogo do contexto da sua vida. Pai, filho, marido, esposa, as coisas começam a ficar estranhas. Quando pessoalmente você deixa de orar a Deus,
você tira a oração do plano espiritual da sua vida, a oração do plano espiritual da sua casa, você cria uma outra ruptura dentro da sua casa. Há um ditado popular que diz que todo mundo conhece: quando existe muita oração, existe o quê? Muito poder. Quando tem pouca oração, pouco. Nós vivemos uma batalha espiritual. A nossa vida, segundo o livro de Efésios, não é lutar contra poderes humanos, é lutar contra poderes espirituais. Contra poderes espirituais só existe uma alternativa: armas espirituais. A oração é uma delas. Quando a oração ela faz parte da nossa vida e ela deixa de existir, a ruptura começa a acontecer. Aí eu tiro mais alguma coisa que é importante para mim: o culto familiar. Não faço mais culto, não tenho mais momentos de devoção, não tenho mais momentos de oração. A reflexão da minha vida com a minha família é um reflexo de algo que já começou a faltar algum tempo atrás: a devoção pessoal. É o tempo que eu tenho com Deus para fortalecer a minha vida pessoal. Você sabe, você como um bom ocidental, um homem do Ocidente, tendo uma colher de arroz pronto e preparado na sua casa e nada mais, eu tenho certeza que você não comeria, mas daria para o seu o quê? Seu filho. Mas o pensamento oriental é que, havendo uma colher de arroz e nada mais, quem come é o pai. Porque sem forças ele não tem condições de proteger e continuar alimentando ou em busca de proteção para a sua família. O pensamento é inverso. Quando eu tiro a devoção pessoal, eu estou tirando um elemento fantástico para que a minha família também seja abençoada, que ela seja alimentada. E a consequência disso vai refletir em outros momentos. Deixo de dedicar tempo e atenção, porque eu trabalho muito, não me preocupo muito. A fidelidade em relação ao sábado, ela deixa de existir. Não mais observo o sábado como deveria. O culto que deveria ser agradável torna-se penoso. O horário que deveria ser respeitado, ele se torna desleixado. O momento em que eu deveria estar aqui para adorar, eu estou ainda no trânsito, eu estou em casa, eu estou em outro lugar, e não há uma completa adoração. E assim sucessivamente, eu deixo também de confiar em Deus. Quando eu perco a confiança em Deus, eu deixo de ser fiel a Deus. Deixando de ser fiel a Deus, eu deixo, obrigado, Sabrina, de ser fiel nos dízimos e nas ofertas. E a minha casa, como que fica? Uma hora linda, uma hora iluminada, agora cheio de brechas e rupturas, para que isso que está aqui, que deveria servir de proteção, está abalada e desestruturada. Por que eu estou insistindo nesse ponto? Eu quero compartilhar com vocês algumas dicas, algumas orientações. Não era esse, era o outro. Vamos lá, você consegue enxergar ali? A união, a divisão, na verdade, não foi nem a divisão, né? A conferência geral, desculpa. A conferência geral, a conferência de todas as nossas uniões e associações da Igreja Adventista, ela fez um estudo e detectou o seguinte entre nós, adventistas do sétimo dia. Uma coisa que preocupa bastante é que as pessoas, os membros adventistas do sétimo dia, 36% deles fazem culto diariamente ou mais de uma vez por dia. 36%. Uau, isso é bom. De cada 100, 36 pessoas têm o hábito de fazer culto todos os dias. Mas, se nós olharmos aqui em cima, nós vamos ver que 21% dos nossos irmãos fazem mais de uma vez por semana, mas não toda semana. Poderíamos dizer, bom, tá bom também, né? Antes um pouco do que nada. Mas se pensar que é a comunhão pessoal que dá força, saúde para que eu consiga ter as vitórias na minha vida, eu começo a me preocupar. Aquela parte azul clarinha,
cerca de uma vez por semana são 14% dos adventistas. Agora, 12% de nós faz menos que uma vez por mês. E 17% dos adventistas nunca fizeram um culto em suas casas. E eu fico pensando, se não há o hábito de em casa fazer o culto, se em casa eu não me fortaleço, se em casa eu não oro, eu não dedico tempo para Deus, para comunhão, onde está o poder do povo de Deus? Quando as batalhas vêm, quando a ventania vem, eu perguntei para ela se ela ia aguentar, ela disse que sim. Quando a batalha sacode a nossa casa, quando os vendavais estão trepudiando a nossa vida, haverá força estrutural na nossa família para resistir às tentações dos vendavais? Como nós poderemos ser vitoriosos e vencedores naquilo que nós precisamos? Se o básico, que é a nossa vida espiritual, o fundamento da religião, ela não está acontecendo. Agora vamos avante, eu quero avançar com você. Veja aí na sua tela um outro dado que é interessante. O Instituto Barna é um instituto americano especialista em computar, contabilizar dados estatísticos do andamento e do prosseguimento do mundo religioso. Mundo religioso, no mundo, no globo, no estado da Terra. E olha só, foi feita uma pesquisa entre 1.490 adolescentes entre 13 e 18 anos de idade. Entrevistaram 1.490 adolescentes entre 13 e 18 anos de idade. 1.517 jovens acima de 19 anos de idade. Olha só que interessante. Aqui está um gráfico progressivo pela geração estimada das pessoas. Aqueles conhecidos como os elders, que nasceram na década de 20, 30 e 40, estão aqui. Aqueles que são chamados dos baby boomers, que nasceram ali na geração guerra, pós-guerra, Segunda Guerra Mundial, de 45 a 55, estão aqui. A geração X, que nasceu entre 70, 60 e 70, e alguns quebradinhos, está aqui. A geração do milênio, são aqueles que nasceram entre 80 e 90, quase chegando próximo do ano 2000, estão aqui. E aqui está a geração Z, dos nascidos pós-ano 2000. O que tem de interessante aqui? Se você olhar a progressão dos percentuais, você vai notar que o número de cristãos, aqui, de 51% da década de 40, ele tem caído gradativamente de geração em geração, chegando a um ponto de 42% entre os cristãos. Ok? Está diminuindo. O cristianismo no mundo, ele está decrescendo e não crescendo. Sendo que a ênfase de Cristo Jesus era: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda nação, raça, tribo, língua e povo, para que eu possa voltar. Mas está decrescendo. O número de católicos também está decrescendo de geração em geração. Hoje eles somam 17% apenas. Pessoas de outra fé. Aqui também é interessante. Está subindo. Mas que outra fé é essa? São as religiões orientais, são as religiões filosofistas, são adeptos de uma nova era, de uma nova dispensação. Isso não traz salvação e é um pensamento que tem crescido. Os gnósticos, aqueles que até creem que Deus existe, mas que não está preocupado com esse mundo que nos abandonou, que nos deixou, ou que não se importa ou não se envolve mais com a raça humana, também cresceu. Está crescendo o número de espiritualistas, está crescendo o número de gnósticos e está crescendo de 6% para 13% o número de adolescentes que são ateístas, que estão deixando de crer em Deus. Aí eu pergunto para você, seria isso um dado preocupante para nós ou não? Como uma comunidade cristã, deveríamos abrir os olhos para isso ou não? Aqueles que não creem em nada, que não optam por nada, que não pensam nada, saltaram também de 9% para 14%. Duas coisas são importantes aqui. Primeiro,
Cristianismo está caindo, catolicismo está caindo, outras fés orientais estão subindo, gnósticos estão subindo, ateístas estão disparando e aqueles que não querem nada com nada também está crescendo. Onde está o problema nessa geração? Você repara que a geração Z, nossa criançada que nasceu pós-ano 2000, ela está em ritmo galopante para o ateísmo. Por que não creem mais em Deus? Talvez porque esteja faltando uma referência de Deus na onde? Não é na escola, é na família. As igrejas estão por aí com as portas abertas. São celebrações, são campanhas, são sanções, são sermões, são semanas de orações. A igreja ela está ativa e operante. Mas se a igreja está crescendo, entre aspas, né? Por que o número do ateísmo está crescendo mais ainda? Onde está o problema? Você entende que nós queremos chegar num ponto que algo está falhando. E este algo que está falhando talvez seja exatamente... Opa! Não foi, né? Foi para frente. Talvez seja exatamente em casa. Já que cerca de mais de 50% dos nossos adventistas do sétimo dia, eles não têm o hábito de fazer o culto a Deus diariamente. Não tem esse hábito. Veja só o que eles disseram. Mais de um terço da geração Z, 37% deles, acredita que não é possível saber com certeza se Deus é real, em comparação com 32% de todos os adultos. O que não está aqui que você não está vendo? Essa geração Z, 37% deles, está entre jovens e adolescentes cristãos. Você consegue entender como pode um jovem cristão de 13 a 16 anos, que frequenta uma igreja com seu pai, que está presente numa celebração com a sua mãe, que carrega uma Bíblia, quem sabe, na pasta ou no seu celular, ele não tem certeza se Deus é real ou não? Por que não sabemos se Deus é real ou não? O que está faltando para minha ou para a convicção desses jovens saber se Deus é real ou não? Para você, Deus é real? Deus é real para você? Deixa eu ver. Quantas mãos acham que Deus é real? Ok. Veja, isso é interessante, né? Nós temos uma concepção de que Deus é real. Dos adolescentes que acreditam que Deus existe, 54% são menos propensos a afirmar que Deus existe de verdade. Qual é o contexto dessa pergunta? Ok, você que levantou a mão dizendo que Deus existe. Você só saberá que você crê realmente que Deus existe ou não se você precisar dar a vida por esse Deus que você diz acreditar. Enquanto você não provar dando a vida por esse Deus que você acredita, talvez você não tenha certeza se esse Deus é real na sua vida ou não. Dizer que Deus é real é uma fala nominal de uma concepção cultural que nós temos, mas a convicção de fato não existe. E o que está crescendo, o que está acontecendo com essa geração Z, com a geração do milênio, é que eles não são propensos à enrolação. Eles não são propensos a viver de fachada. Eles não são propensos a viver uma vida de aparência. Eles assumem que são ou não são cristãos, enquanto boa parte do cristianismo não sabe exatamente se é ou não. Como nós trabalhamos o ser ou não ser? Com o reflexo da nossa casa. Eu sou cristão, mas eu não falo com Deus. Eu sou cristão, mas eu não oro a Deus. Eu sou cristão, mas não estudo a Bíblia de Deus. Eu sou cristão, mas não cultuo a Deus em casa. Logo, pela lógica humana, eu não sou o quê? Mas estamos numa igreja. Carregamos uma Bíblia. Cantamos hino. Devolvemos dízimo. Devolvemos oferta. Estamos pregando de alguma maneira. Mas não estamos convictos de que Deus realmente é real na nossa vida ou não. Para muitos adolescentes, a verdade parece relativa na melhor das hipóteses. Na melhor das hipóteses, verdade é relativa. Ou seja, não existe uma verdade. Para mim, uma verdade é: Jesus Cristo deu a vida por mim no Calvário e voltará para me buscar. Uma verdade é uma verdade absoluta ou é relativa? Depende. Se a minha vida não condiz com o que Jesus fez no Calvário
e na sua breve volta, ela é relativa. Você entende o perigo que nós estamos trabalhando e vivendo dentro da estrutura do nosso lar? A geração pós-geração Z será uma geração mais complicada do que a Z. Estima-se que a geração que vai se chamar, não me lembro agora, talvez Y, depois da Z, que são as criançadinhas nascidas entre o ano de 2020 por aí, elas serão uma geração que atingirão cerca de 50% do ateísmo entre a juventude no mundo. No mundo. Como resolver isso? Como resolver o problema que nós temos dentro de casa? Agora, pastor, você está falando muito de criança. Ok, estou falando de criança, mas e quem não tem criança? Querido, quem não tem criança deveria seguir o mesmo princípio. Quando eu digo pai, eu estou dizendo marido. Quando eu digo mãe, eu estou dizendo esposa, independente de ter filho ou não. Ter a comunhão pessoal com Deus, ela é vital. Ela faz parte. Então, queridos, quais as brechas que precisam ser restauradas? Quais são as brechas que eu preciso restaurar na minha vida? Eu preciso começar de algum jeito? Eu queria destacar para você, queridos, a importância do culto familiar diário. Eu preciso destacar para você a importância de termos momentos com a família, a qual eu entrego a minha vida a Deus, eu cultuo a Deus, eu coloco minha família nas mãos de Deus, todos os dias, diariamente. Todos os dias a minha casinha precisa ser iluminada, o meu lar precisa ser iluminado para que as minhas crianças entendam que existe uma prioridade na minha vida, que existe um Deus que ele é pessoal e não impessoal, que existe uma verdade que ela não é relativa, ela é absoluta. Existe um momento em que eu tenho que talvez depor a minha vida a este Deus, mas que eu deponho crendo que mesmo que morra nessa terra, eu viverei no dia da ressurreição. É uma fé convicta que está faltando no mundo religioso de hoje. Está faltando na sua casa, está faltando na minha casa, está faltando nos nossos lares, está faltando para o meu filho, para o seu filho. Está faltando para uma geraçãozinha Y que não vai crer em Deus. É uma geraçãozinha que vai olhar para você e desdenhar da Bíblia que você carrega, mesmo com todo o respeito sendo o teu filho. Mesmo com todo o respeito que ele tem pelo pai e pelo amor que ele tem pela mãe, ele vai desdenhar da sua fé, porque eu e você não conseguimos provar que Deus é real nas nossas vidas. Como nós não provamos? Porque nós não vivemos. Nós não vivemos. Sabe, queridos, priorizamos o trabalho, priorizamos tudo, não temos tempo para o culto familiar, também não temos tempo para o diálogo. Não temos tempo para conversar, para passear, para informar, para instruir. Logo, quando eu acordo de manhã, a minha vida é tão corrida, é o trabalho, casa, escola, eu estou cansado, eu estou tão atarefado que eu me esqueço exatamente de orar a Deus. Você fala com Deus através da oração, mas Deus responde a você através da palavra, da Bíblia. Se você não ora, Deus não te ouve, embora Ele conheça o teu coração. Se você não lê a Bíblia, você não ouve a resposta de Deus, embora você muitas vezes saiba o que Deus espera de você. Mas não existe uma relação de confiança, queridos. Eu sei que tem muitas casas aqui, que se eu batesse numa quinta-feira chuvosa, tempestuosa de madrugada, e eu batesse na porta, você abrisse e olhasse, nossa, pastor Hilton, e eu dissesse, querido, você pode deixar que eu durma na garagem da sua casa essa noite? Eu estou sem carro, eu estou sem condições de ir embora, posso pelo menos dormir? Eu sei que tem algumas pessoas que permitirão que eu entre em suas casas nessa madrugada. Mas e se eu fosse um completo estranho para você? Se você nunca tivesse me visto na vida, se você não soubesse quem eu sou, de onde eu sou, você deixaria que eu entrasse mesmo na garagem da sua casa? Porque você não me conhece, você não confia. Nós não confiamos num Deus que nós não nos relacionamos. A confiança vem pelo relacionamento. É assim com o marido e com a mulher.
Primeiro a gente olha, a gente testa, a gente mede, a gente vê. Depois a gente fala, ok, é agradável aos olhos. Aí a gente começa a conversar, se relacionar, ver se existe um grau de confiança no relacionamento. E depois, então, selamos esta relação através do matrimônio e do casamento. Com Deus, você espera que seja diferente? Com Deus, nós esperamos que talvez não seja assim? E precisa haver uma relação com Deus. Isso se chama devoção pessoal. É o momento seu com Deus para que você tenha força para poder repartir com a sua família tudo aquilo que a sua família precisa. E nós estamos precisando, queridos, de muita coisa. Minha família está precisando de muita coisa. A minha família precisa de tempo e atenção. Você sabia que, no quesito tempo e atenção, se a gente gastar um tempinho lendo a Bíblia junto, orando junto, fazendo um culto junto, pode suprir a necessidade da presença de um pai e de uma mãe, até mesmo nos momentos de uma brincadeira? Está com o pai, está com a mãe. A presença é importante e nós temos que resgatar isso. Nós temos que voltar a trabalhar esses pontos na nossa vida. E quanto mais fiel você for a Deus, você torna-se fiel também naquilo que Deus espera de você. A cada sábado Ele tem um convite para você celebrar, para você adorar, para você contar para Ele como foi a sua semana de relacionamento com Ele, e aí então você vai na casa do Pai. Eu sei que muitos aqui são pais. Eu sei que muitos são pais. Imagine você um filho que vai para a cidade, mas não visita o pai. Ele vai para a escola, ele trabalha, ele vem para a cidade, mas não visita o seu lar. Ele vai comprar, ele vai com os amigos, ele vai passear, mas não faz a visita na casa do pai. Você sabe o sentimento de um pai, que tristeza. O sábado é o dia do encontro especial na casa do pai. E mesmo assim ele tem sido muitas vezes deixado de lado. E o reflexo disso também cai na nossa vida de confiança com Deus. Os dízimos e ofertas, eles deixam de ser importantes também, porque eu não confio em Deus. Se eu confiasse, eu seria fiel a Deus, o Deus que cuida de mim em todas as situações. Preciso restaurar, queridos, o culto familiar, o estudo da Bíblia, a oração e assim sucessivamente. Preciso restaurar. Eu quero ler com vocês Isaías 14. Nós já estamos encerrando. Quero abrir a Bíblia para poder ler esse texto com você. Livro de Isaías, capítulo 57, verso 14. Diz assim: Dir-se-á, é Deus falando para o povo de Israel. Dir-se-á, aterrai, aterrai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Deus está fazendo um convite para homens e mulheres que eles possam fazer um aplainamento no caminho diante deles, tirando os tropeços que impedem que eu e você sejamos fiéis a Deus. O que impede você de cultuar a Deus? O que impede você de devocionar a Deus? O que impede você de dizimar e ofertar a Deus? O que impede você de vir à casa de Deus? O que impede você de ter momentos de comunhão com Deus? Aterrai, aplane o caminho, remova diante de vocês os tropeços. Porque, queridos, se existe um tropeço diante de nós que impede a nossa vida com Deus, eles precisam ser removidos. E eu tenho certeza que hoje Deus quer falar para você, querido, vamos remover os tropeços diante de nós. Vamos remover. Quando nós olhamos para Isaías 58, verso 11 e 12, nós encontramos a referência da meditação de hoje. E diz assim: o Senhor Deus, verso 11, te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos. Mesmo que hoje o lar possa parecer um tremendo deserto, mesmo que a nossa casa possa parecer tão seca como era seca as terras de Gilboa, como diz o Senhor, Deus fará o teu lar um lugar diferente. Ele fará você prosperar. E aí então o profeta continua dizendo: o Senhor verso 10, então a tua luz nascerá nas trevas. E aquele lar que era escuro,
ele se torna iluminado. Aquela casa que era sombria, ela pode se tornar iluminada, porque Deus está prometendo, Deus está falando, a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como? Que diz a sua Bíblia? Será como? O meio-dia, será plena luz do dia. E então o verso seguinte diz assim: os teus filhos, veja a promessa de Deus, edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. A promessa de Deus é para os nossos filhos, para o nosso futuro. Deus está prometendo que os nossos filhos hoje, sendo bem cuidados, sendo bem estruturados, juntamente com você, serão restauradores e reparadores de brechas. É a promessa de Deus, veja aqui na sequência do verso, né? Então, levantarás os fundamentos de muitas gerações e serão chamados reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. A promessa de Deus é que Ele tem um mundo melhor neste mundo, antes que Ele venha nas nuvens do céu. Ele convida uma geração para se levantar. Ele convida homens e mulheres para se levantar e começar a reparar as brechas dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar. Deus nos chama para ser reparadores. Reparadores a cada dia, né? Os pais cristãos precisam levantar um muro em torno dos seus filhos de proteção, e anjos ministradores hão de guardar as crianças, os maridos, as esposas que forem a cada dia consagradas a Deus. Veja esse áudio, levante o som, por favor. É um pequeno clipe de um filme muito conhecido. Deus deseja que todos os pais se levantem corajosamente e façam o que for necessário para se envolverem na vida de seus filhos. E mais do que apenas estar lá e os sustentar, tem que andar com eles através de suas vidas jovens e ser uma representação visual do personagem de Deus, nosso Pai do céu. Um pai deve amar seus filhos e procurar ganhar seus corações. Ele deve protegê-los, discipliná-los e ensiná-los sobre Deus. Tem que ser o exemplo de como andar com integridade e tratar os outros com respeito. E deve convocar seus filhos para serem homens e mulheres responsáveis, para que vivam suas vidas pelo que é importante na eternidade. Alguns homens vão ouvir isso e zombar, ou ignorar. Mas eu digo a vocês que, como pai, você é responsável perante Deus pela posição de influência que Ele deu a você. Você não pode dormir na direção só para acordar um dia e perceber que seu trabalho e seus hobbies não têm nenhum valor eterno, mas as almas dos seus filhos têm. Alguns homens vão ouvir e concordar com isso, mas não vão colocar em prática. Em vez disso, vão viver para si próprios e perder a oportunidade de deixar um legado divino para a próxima geração. Mas existem alguns homens que, apesar dos erros cometidos no passado, apesar do que os pais não fizeram por eles, irão dar a força dos braços e o resto dos dias amando Deus por tudo o que são e ensinando aos filhos a fazer o mesmo. E sempre, quando for possível, amar e ser mentor de outros que não tiveram paz em suas vidas, mas que precisam desesperadamente de ajuda e direção. Nós convidamos qualquer homem cujo coração esteja cheio de coragem a se unir a nós nesta resolução. Na minha casa, esta decisão já foi tomada. Não precisam perguntar quem vai guiar minha família, porque pela graça de Deus, eu vou. Não precisam perguntar quem vai ensinar meu filho a seguir Cristo, porque eu vou. Quem vai aceitar a responsabilidade de prover e proteger minha família? Eu vou. Quem vai pedir a Deus para quebrar a corrente de padrões destrutivos na história da minha família? Eu vou. Quem vai orar por nós e abençoar meus filhos a seguirem corajosamente o que Deus os mandar fazer? Eu sou o pai deles. Eu vou. Eu aceito esta responsabilidade e é meu privilégio abraçar isso. Eu quero o favor de Deus e sua bênção em minha casa. Qualquer homem bom quer. Onde estão vocês, homens corajosos?
pais que temem o Senhor. É hora de levantar e responder ao chamado que Deus fez a vocês. E dizer: eu vou, eu vou, eu vou. E eu pergunto para você, quem vai? De vocês aqui presente. Quem se levantará com um propósito no coração de dizer: eu vou começar a reparar as brechas que existem na minha casa? Eu vou, você vai, nós vamos. Vem cá, Nicolas, vem cá, Theo. Queridos, aqui nós temos um incentivo para você. Fica aqui, filho, vira para lá. Nós temos um incentivo para você. Todas as famílias que a partir deste momento desejarem continuar sendo reparadores de brechas, vão fazer uma inscrição com a Sabrina e com a Nide. Vocês receberão gratuitamente um imã de geladeira, uma casinha simples, a qual cada dia que você fizer o culto com a sua família, você tampará uma brechinha que aqui está. É gratuito. Mas, pastor, eu não tenho filhos. O marido vai colocar um dia, a esposa vai colocar no outro dia. Cada dia que vocês acenderem suas casinhas, cada dia que vocês fizerem o culto, vocês estarão colocando esse incentivo. O marido lembrará a esposa lembrará o marido, os filhos lembrarão os pais, para que cada dia vocês se lembrem que um dia você se levantou e disse: eu vou ser um reparador de brechas na minha casa. Eu vou assumir essa responsabilidade. Aqui você receberá também fascículos a qual uma vez por mês nós nos reuniremos num pequeno grupo de pais, maridos e esposas. Nós vamos compartilhar aqui embaixo uma refeição gostosa. Nós vamos almoçar juntos e depois nós vamos estudar juntos isso que vai construir e edificar passo a passo, tijolo por tijolo, a minha família. Cada mês um encontro, cada mês uma decisão, cada momento dedicado para que a minha casa seja restaurada, para que a minha vida seja edificada. Mas você precisa, para receber os materiais, fazer uma inscrição com a Nide ou com a Sabrina. Mas independente de inscrição, independente de comprar a casinha, eu gostaria de que hoje as decisões no coração fossem tomadas. Eu não sei quais brechas você tem na sua casa, quais brechas precisam ser restauradas. Eu preguei numa igreja que um irmão me procurou na saída, falou: pastor, na minha casa não existe brecha. E eu falei amém também, Sabrina. Mas ele disse: não, pastor, você não entendeu. Na minha casa não tem brechas, porque não tem parede nenhuma mais. Não tem culto, não tem oração, não tem fidelidade, não tem devoção, não tem dízimo, não tem oferta, não tem seriedade com o sábado, não tem mais nada. Não existe mais nada. E hoje eu me levantei porque eu quero restaurar e reparar a minha casa para servir ao Senhor. Eu entendi a responsabilidade que Deus nos chama para serem reparadores de brechas. Homens e mulheres que são chamados para mudar um mundo, para mudar um país, para mudar uma cidade. A geração Y está comprometida com o ateísmo, a não ser que eu e você nos comprometamos com Deus primeiro. A não ser que eu e você nos levantemos de verdade, não hoje, não aqui, não somente agora, mas a cada dia nos nossos lares para dizer: hoje é o dia de eu reparar uma brecha pequena na minha casa. Uma brecha por mês, uma brecha por semana, um dia depois do outro, um pouquinho de cada vez. Nós alcançaremos as bênçãos de Deus e a vitória na nossa vida espiritual. Eu vou orar. Mas você também vai orar hoje. Quando na minha oração eu pedir: Deus, que o Senhor ouça, Pai, agora as brechas que precisam ser restauradas, eu vou ficar em silêncio e você vai falar para Deus. Só você sabe quais brechas precisam ser restauradas na sua casa. 1, 2, 3, não sei.
Mas eu vou pedir que Deus me ajude a reparar as brechas que precisam ser restauradas na minha casa. Você vai pedir as suas. E ao final da sua oração silenciosa, eu vou retornar também com a oração e concluímos todos juntos. Vamos orar. Feche seus olhos. Santo e amado Deus, nós estamos aqui, Pai. Nos levantamos diante do Teu chamado que o Senhor deu ao profeta Isaías para sermos restauradores de brechas, ó Pai. Nós nos levantamos, ó Pai, entendendo, compreendendo que o cristianismo no mundo, ele está comprometido. E talvez ele esteja comprometido porque eu permito que a espiritualidade vaze da minha casa para fora. As brechas estão tirando a água de dentro do meu reservatório, a água da vida, a água que é Cristo Jesus, tem escoado pelas brechas da minha família, Pai. Eu não sei quantos aqui dos teus filhos têm todas as brechas ou quais elas têm, mas neste momento, Pai, cada um de nós entregaremos em tuas mãos as brechas que precisam ser restauradas em nosso lar. E faremos isso em oração agora. Santo Deus, o Senhor ouviu cada coração, o Senhor ouviu cada voz, cada pensamento que saiu do coração dos teus filhos nesta manhã. Gostarias de te pedir, ó Deus, como um pastor, como um ministro, que tem brechas que precisam ser restauradas em sua casa. Mas mesmo assim, Pai, da posse, da unção que o Senhor me concedeu como ministro do Evangelho, baseado na separação que o Senhor fez para exercer o ministério aqui. Eu gostaria de, neste momento, Pai, erguer as minhas mãos sobre cada um dos teus filhos e pedir, ó Deus, que o Espírito Santo venha capacitá-los a reparar as brechas que precisam ser reparadas. Eu venho pedir e suplicar, ó Deus, poder dos altos céus sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada filho e filha, sobre cada marido, cada mulher. Que o Senhor dê a eles forças para romper, para quebrar as cadeias destrutivas que nos afastam de Deus, ó Pai. Que o Senhor nos dê forças para reparar o caminho diante de nós e remover os obstáculos que têm dificultado a nossa relação com Cristo Jesus. Por favor, Pai, unja-os com o teu poder. Abençoe-os, ó Deus, dando o poder dos altos céus, anjos magníficos e poderosos para auxiliá-los, ó Pai. E que em nome de Jesus, o Senhor aceite o pedido de cada um deles. Que o Senhor tome, Pai, cada um deles em tuas poderosas mãos e faça de todos nós reparadores de brechas espirituais para edificarmos o nosso lar. Em nome de Jesus nós oramos e nos entregamos. Amém. Queridos, que Deus abençoe você. Que Deus dê a você um sábado feliz na presença de Deus. Faça a sua inscrição, peça o seu material. Se desejar, encomende a sua casinha. E nos preparemos para o céu que em breve virá. Deus abençoe você em nome de Jesus.